seja bem-vindo ao canal Agatha Oráculos. E o tema de hoje é Quem Nunca Foi o Vilão. Essa matéria aqui do Felipe Luno. Todos temos certo potencial para ser vilões. Basta uma frase equivocada, não responder a algumas ligações, não corresponder às expectativas dos outros, pode ter certeza. Você já foi a pessoa má, insensível e ingrata da vida de alguém, mesmo sem querer. Relacionamentos novos só começam porque antigos terminam. Para quem foi excluído dessa equação, pode parecer que você foi quem praticou o ato de vilania. Pense nos foras que já deu, nos amigos que decidiu não ver mais, nas cartas de amor a que não respondeu. Nem sempre somos os mocinhos de nossa própria história. Na procura pelo príncipe encantado, é possível pisar em alguns sapos sem perceber. Isso não significa ser mau caráter. Reconhecer que podemos virar persona não grata para alguém é o que faz reavaliar o papel do vilão. Talvez a bruxa que lhe fez mal seja apenas mais uma insegura diante de um espelho, buscando autoafirmação. Não há como não se identificar com isso. É nesse momento que o sapatinho de cristal vira chinelo de dedo. Com os pés no chão, não é preciso desejar um final feliz para todo mundo e é possível compreender que vilões podem ser só pessoas tão comuns quanto você e eu. Então, o tema de hoje vamos investigar como você foi o vilão dessa história. Estamos falando aqui de um casal, a Rainha de Copas e o Cavaleiro de Paus. A Rainha de Copas foi vilã nessa história, pois estava em desequilíbrio ao doar demais. Ser muito amiga, ultrapassou as leis da ajuda, estava ocupando o papel materno dentro da relação. Essa Rainha de Copas, inclusive, está gestando. Ao se posicionar como mãe do parceiro, deixou vago o papel de parceira. Não impôs limites e agiu com amor incondicional de mãe, perdoando as imaturidades do Cavaleiro de Paus. Pode ter escondido seus sentimentos. No seu aspecto negativo, pode ter agido com carência emocional. Precisa ter consciência do que os outros querem receber de você e o que você pode receber em troca para que seja recíproco e não haja ressentimento e raiva por expectativas não correspondidas. É fácil de entender isso quando aplicamos ao trabalho. Você é contratado para desempenhar uma função e recebe remuneração por ela. Se o empregador é abusivo e joga mais tarefas para você, sem te pagar a mais por isso, as partes rompem o acordo ou renegociam. A investigação diagnóstica para essa situação é: seus pais são maiores do que você? Você os vê como adultos e dignos, capazes e sábios ou como crianças? Existem algumas possibilidades sistêmicas para essa rainha de copas estar no papel maternal em seus relacionamentos. Pode ser que ela tenha precisado ser responsável e amadurecer rapidamente por ter tido pais imaturos, ou a ausência de um pai, ou pais que não se aceitavam e estavam sempre em constante brigas. Alguns emaranhados sistêmicos para essa situação podem ser segredos não revelados, exclusões e suicídios reverberando nos pais, ou até um suicídio de um irmão gêmeo dentro do ventre materno, que está relacionado também a uma exclusão de paternidade, uma paternidade não revelada. Ao ver os pais como crianças, se posicionou como maior do que eles, desrespeitando a lei da hierarquia, e se tornou indisponível para o relacionamento afetivo, pois estava olhando para um problema sistêmico no passado. Assim como a mãe, pode ter crenças enraizadas de que se amar muito o marido, poderia mudá-lo. Se o problema das brigas dos pais for o alcoolismo, e a mãe falava mal desse pai para a filha, pode ocorrer duas situações: a filha ficar contra a mãe e querer salvar o pai, incluindo ele novamente no sistema, sendo alcoólatra também, ou se envolvendo com parceiros alcoólatras, para ela cuidar, ou excluir o pai e buscar um pai melhor no parceiro afetivo.
com as características opostas ao que ela rejeita no próprio pai. Outra dinâmica é, ao julgar e criticar a mãe, se considera melhor do que ela, pode ocupar o papel de namorada do pai por estar casada com esse pai. Procura parceiros casuais apenas para ter intimidade física. A solução sistêmica para essa situação é: eu aceito o amor de vocês da forma como conseguiram se amar. Eu não tenho o direito e nem o poder de julgar ou mudar isso. O amor se desenvolve quando existe o equilíbrio no dar e receber, quando aceitamos o outro como é, sem querer educá-lo ou mudá-lo, e não para preencher nossas carências afetivas. A mulher deve cuidar para não ser mãe do parceiro. Se um parceiro dá mais do que o outro, o parceiro em débito se afasta por ter recebido demais. E o parceiro que doou demais se sente ressentido e se põe como superior. Como o Cavaleiro de Paus foi o vilão nessa história? Ele foi um conquistador, agiu sem comprometimento, pode ter feito promessas que não conseguiu cumprir por imaturidade e por estar entusiasmado. Agiu de forma precipitada por impulsividade, pode ter agido de forma egoísta, passando por cima dos sentimentos da Rainha de Copas, e se aproveitou da empatia dela e do apoio para conseguir seus propósitos. A investigação sistêmica para essa situação foi como a sua criança vivenciou os problemas da infância e o que ainda existe na fase adulta. O Cavaleiro de Paus ainda está em uma energia infantil, pois não amadureceu. Existem aqui algumas possibilidades de emaranhados sistêmicos para essa situação. Podem ser abuso físico e abortos. Pode ser que teve uma mãe que batia muito e um pai que não se posicionava. Não tendo a força do pai, ficou na esfera da mãe e não aprendeu a se posicionar com firmeza e liderança. Por julgar a mãe, procura uma mãe melhor do que ela na parceira amorosa. Outra situação pode ser que essa mãe tenha tido um aborto, natural ou não, antes desse filho, ou seja uma gestação gemelar, em que o embrião não sobreviveu. A mãe não permite que o filho cresça, pois tenta preencher o vazio desse filho que morreu com o filho que está vivo. Com isso, gera uma desordem sistêmica. O filho está fora da sua ordem de irmãos e fica emaranhado sistemicamente. Esse homem também pode tentar preencher o espaço desse irmão, procurando várias parceiras. Outra possibilidade é quando existe a dinâmica de vítima, salvador e algoz, em que há abuso físico, violência, por parte do pai, o algoz, com a mãe, a vítima, e esse filho assume o papel de proteger a mãe e salvá-la do marido. Por se considerar melhor do que o pai, inconscientemente se coloca no papel de marido da mãe. Emocionalmente já está casado e procura mulheres apenas para a relação íntima. Ao excluir o pai, perde a eficácia, a ação, o foco, a assertividade e a capacidade de ir para a vida. Alguns casais se atraem porque existem dinâmicas similares em seu sistema familiar e eles se juntam para vivenciar situações de correção. Por exemplo, na família da mulher, o pai era o agressor. Na família do homem, a mulher era a agressora. Os dois se juntam para equilibrar o feminino e o masculino ferido. Quando julgamos e rejeitamos parte dos nossos pais, estamos nos rejeitando e nos excluindo do sistema familiar, podendo sentir até mesmo depressão e tendo pensamentos suicidas, pois somos como a folha na ponta de uma árvore. Nossos ancestrais são as raízes de onde veio o fluxo da vida. Não precisamos ser melhores do que eles. Precisamos ser melhores do que nós mesmos, superando nossas dificuldades pessoais e saindo do papel de juízes da moral. Por criticarmos nossos pais, fazemos exatamente como eles. E o que o Cavaleiro de Paus aprendeu com a Rainha de Copas? O Seis de Paus aprendeu com a generosidade dela a ser menos egoísta e arrogante, a reconhecer que para alcançar o sucesso não deve passar por cima dos outros, que deve reconhecer que outras pessoas o auxiliaram. Aprendeu a não deixar o sucesso subir para a cabeça. Por se entediarem muito fácil, aprendeu a ter paciência para concluir
os vários projetos que começa. E qual o arquétipo que o masculino deve trabalhar? O guepardo. É o arquétipo da velocidade e do foco. Eles localizam as presas à distância e só correm quando chegam perto o suficiente para atacar. Esse arquétipo pede para que você gaste sua energia somente com coisas que você realmente queira de verdade. Ter foco em suas metas, pois o cavaleiro de paus tem a tendência de querer conquistar, mas não saber manter. Se desinteressa rapidamente e perde a vontade e não acha graça naquilo que é conquistado. Uma das histórias que explicam as manchas no corpo do guepardo é que a mãe guepardo chorou lágrimas negras pelo luto do seu bebê, perdido, causando a mancha em seu rosto. Nas constelações sistêmicas, existe uma síndrome do gêmeo evanescente que se caracteriza pelo desaparecimento desse embrião no ventre. O gêmeo é reabsorvido pelo corpo da mãe ou pelo próprio irmão. É um registro de quando você estava no ventre materno, num princípio de vida, existia mais de um embrião ou mais de um saco gestacional. Dentro do líquido do saco gestacional, existia movimento e interação entre esses irmãos. À medida que a gestação vai evoluindo, quando a mulher não produz ácido fólico suficiente para produzir o fluxo sanguíneo que vai para o útero, o embrião mais capaz de evoluir e implantar recebe mais sangue e o outro saco gestacional, por falta de nutrição, estoura e todas as identificações físicas e energéticas se propagam no ventre e são absorvidas pelo embrião sobrevivente, o que faz com que ele tenha uma dificuldade de compreender a sua identidade, gerando uma grande angústia, fazendo com que o bebê queira postergar a saída do ventre ou sair mais rápido para encontrar o irmãozinho do lado de fora, mas ele vive novamente a dor da interrupção do vínculo. Como existe esse vazio, tentam preencher sempre com algo externo, gerando uma grande procura. Na infância, projetam essa perda em um familiar, na escola, projetam essa perda em um amigo, e na adolescência, projetam essa perda no relacionamento afetivo. O motivo dessa síndrome é uma paternidade escondida, seja porque a mulher sofreu um abuso e precisou guardar esse segredo. Quando essa mãe esconde a paternidade, esse filho não consegue tomar a força do pai e nem a força masculina dos seus ancestrais, pois esse fluxo é interrompido. Você pode mentalizar do seu lado direito toda a sua linhagem masculina. A solução sistêmica é: hoje eu me alinho a todos os meus antepassados de muitas gerações que fizeram o que precisava ser feito para que eu e a nossa família pudéssemos existir hoje. Agora é a minha vez de levar a nossa família para o futuro. Para essa situação de paternidade ocultada, vieram 3 cartas. Por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? A partir de agora, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Coloque-se pequeno, o menor possível. Ser filho, aos olhos sistêmicos, é, em primeiro lugar, perceber-se impotente diante dos grandes desafios da vida, e depois confiar que o grande pai, a grande mãe, irão te acompanhar, proteger, orientar e incentivar. Nesse momento, a vida está lhe pedindo para não mais se esforçar. Ela te pede para abandonar a expectativa de ser reconhecido pela sua luta e suas tentativas de dominar as situações. Imagine-se um pequeno ser no ventre da sua mãe. Você não precisa de nada, nem respirar ou comer. Tudo lhe é dado milagrosamente. A vida te cuida e você é apenas um passageiro confortavelmente instalado. Confie na guiança maior e saia do controle. Os cards sistêmicos que vieram para o irmão que partiu foi: por favor, por favor, por favor, estou livre da dor e totalmente em sintonia com a vida. O que a Rainha de Copas aprendeu com o Cavaleiro de Paus? 8 de Copas. Fez ela aprender a reconhecer as emoções reprimidas e entender melhor suas escolhas e decisões, a não ficar paralisada por medo de cometer erros
ou por não saber o que quer para si mesma, e não saber qual caminho seguir. Ensinou a deixar para trás tudo que não permitia que ela crescesse e evoluísse, a não ficar presa a decepções, frustrações e estresse, a superar o abandono e seguir em frente, conhecendo novos lugares e pessoas. O arquétipo que o feminino deve trabalhar é o falcão. O falcão é um arquétipo da proteção e do discernimento. Entre os egípcios, o falcão era uma das representações do deus Ra. Ele voa tão alto quanto uma águia. São pássaros associados ao sol, conseguem ver o quadro geral das situações pois estão no alto. Por observar pacientemente a presa, o falcão consegue tomar decisões rápidas e certeiras. Tem uma ótima capacidade de prever, e essa carta pede para que você tenha mais astúcia, enxergue além das aparências, e também pede para você integrar os aspectos masculinos e femininos na sua personalidade. Aqui não são para todos, mas eu tirei conversas de almas. Ela falaria para ele: você chegou mais perto do que qualquer um. Eu sinto você mesmo quando estamos separados. Foi minha culpa, mas eu culpei você. Eu lembro de todos os detalhes daquele dia. Eu queria compartilhar as minhas novidades com você. E eu me entupo de trabalho para te esquecer. E o que esse masculino diria para ela? Nós ainda vamos ficar juntos. Eu amo você incondicionalmente. Eu sinto que você está me deixando e eu me arrependo de ter mentido para você. Bom, então é isso que eu tenho para vocês hoje. Espero que essa leitura tenha auxiliado e até o próximo vídeo.